O Brasil precisa resolver essa imprudência que nós nos permitimos cometer. A concentração bancária no Brasil, já dei os números, precisa ser desfeita. Para nossa sorte, participam dela com forte relevância dessa conspiração, desse cartel, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Porque os burocratas, por regra, querem e transitam da iniciativa privada para o setor público e são muito vulneráveis e sensíveis a esses jantares mensais que acontecem, onde se pactuam tarifas, pactuam-se como um verdadeiro oligopólio. Portanto, num governo que eu possa ter a honra de presidir, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica sairão desse oligopólio. Isso não quer dizer nada de qualquer tipo de aventura, mas o Banco do Brasil e a Caixa Econômica devem cobrar custo de captação, remuneração dos seus custos operacionais e um lucro em linha com os competidores razoáveis do mundo. Não faz nenhum sentido o Banco do Brasil ficar acumulando lucros absolutamente fora do padrão, como em linha com a economia toda indo para o vinagre e o setor financeiro ganhando 14% reais acima do que ganharam no ano passado, que já foi recorde sobre o ano atrasado. E eu tenho estudado muito essa coisa, que não é o caso para os senhores, mas o crédito popular, das fintechs. Para a questão de infraestrutura e bem de capital, nós vamos precisar restaurar, revitalizar o BNDES. Aqui, o Tesouro Nacional estará muito combalido na primeira entrada. E nós temos dado tratos à bola para estudar um tranche das reservas cambiais, que hoje são exorbitantemente desnecessárias. Não se sabe ainda, porque falta um pouco de transparência agora no Banco Central, quanto eles estão torrando de swap cambial e tal das reservas. Mas, por desgraça, nós devemos estar ainda aí com os 350 bilhões de dólares. Os padrões mais conservadores pedem que o país como o nosso tenha em reservas cambiais 1 ano e meio de importações. Então, nós não precisamos ter mais do que 180, 200 bilhões de dólares. 180 bilhões ou 160 bilhões de dólares podem perfeitamente serem direcionados para um esforço de capitalização, nova capitalização do BNDES, e tenho discutido também, porque também tem minha turma conservadora, acha-se que a TJLP só pode voltar se nós dermos transparência orçamentária na diferença entre o custo de captação e o valor da TJLP. Orçamentar isso como se faz com a subsídio ao crédito rural. Eu tenho dúvidas sobre isso, porém admito discutir. A única questão é que hoje essas reservas estão construídas a captação a 14,25. O grande galope das reservas, o Brasil emitiu títulos a 14,25. Essas reservas estão aplicadas a zero. Como todo mundo sabe, o juro internacional está ao redor de zero, o juro real. Portanto, me parece que se o país trouxer para uma capitalização, para a capitalização do BNDES, e ele financie, e aí evidentemente que um governo como o meu discutirá, nada será imposto, mas discutirá contrapartidas, menos na questão do emprego, que acho que é uma consequência única da retomada do crescimento, acima dos ganhos de produtividade, que a gente volta a alcançar, e acima do crescimento vegetativo da população de 1.700.000 rapazes e moças por ano. Mas determinadas condicionalidades, volto a dizer, fraternalmente estimuladas em diálogo de nacionalização, de conteúdo nacional. Porque isso elimina a crítica que se faz ao setor mais liberal da vida brasileira, muito ruidoso, muito barulhento, muito arrogante, de que qualquer crédito subsidiado para bem de capital que o BNDES faça é a Bolsa Empresário. Você já deve ter ouvido muito falar nisso, né? Portanto, eu quero ter autoridade moral para dizer que nenhuma sociedade prosperou sem financiar corretamente aqueles elementos essenciais que detonam o desenvolvimento. Basicamente, infraestrutura e bem de capital. Então, isso os amigos da ABIMAC podem contar, porque está na centralidade da minha compreensão de como virar o jogo no Brasil.